Vem cá, Arthur. Olá. Bom dia. Tudo bem, gente? Meu filho sempre acorda só no dia que vocês estão tendo aula comigo, no horário. Toda vez, sem exceção. Tem essa. Ele não perde a chance de ver a gente? É tipo isso. O bichinho. Vamos lá. 7º ano. Vou pegar o livro de vocês. Todo mundo pegou? De boa? 7. Então, módulo 4. A gente já falou sobre hidrelétrica de Itaipu, os rios, relevo e hidrografia, fenômenos climáticos. Vamos lá, página 364. Eu acho que aí a gente terminou tudo, né, gente? Planalto da Bacia do Paraná. Tem origem vulcânica e drena afluentes dos rios Paraná e Uruguai. Tá? Nessa usina de Itaipu aí. A usina de Itaipu é importante pra caramba, a gente já falou a respeito ontem, né? Da quantidade de energia que a gente utiliza. Ontem ficou faltando eu falar sobre o clima da região. Eu acho que a gente já tinha falado um pouco, eu vou só recapitular um pouquinho para poder passar adiante. Está na página 363, que é a página anterior. Então, nós temos aí floresta tropical, mata de araucária, vegetação litorânea e campos. E é a vegetação. Clima tropical típico, que é mais parecido com a nossa região, né? Períodos de seca e períodos de chuva. E o clima subtropical, que ele é mais definido, ele é um clima com períodos mais definidos assim, na estação do ano, né? Então seria época de verão, sol, época de inverno, frio pra caramba, chuva, neve, dependendo do lugar, coisas do tipo. Primavera, um monte de florzinha. E outono, tudo cheio de frutinha. Beleza? Então, são pontos aí principais a respeito disso. Certo? Passamos, então, para a parte da página 366. População formada por imigrantes. Eu já falei sobre isso também, né, gente? Falei sobre os jesuítas, falamos sobre como foi a forma de colonização, o povoamento da região sul, que se consolidou em 3 séculos após a chegada dos portugueses. Então, na época de... o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Então, 300 anos você não tinha uma consolidação realmente dessa população aí no sul, né? Você tem o trabalho familiar e pouca questão da monocultura, porque a monocultura ela se firmou melhor em outras regiões do Brasil, certo? Então, passamos aí para outra página, população atual da região sul. Ok? Essa população atual da região sul, nós temos mecanização do campo, a partir de 1970, monoculturas de soja, tá? E são produtos, né, produzidos lá, agrícolas, nessa região, que são exportados da região sul para outras regiões. E também para outras partes do planeta, beleza? Aí falamos sobre a migração que aconteceu do sul para outras partes do Brasil, então principalmente para o norte do Brasil, né? E seguindo essa página 369. Na 369,
A gente falou aí sobre Curitiba, nós falamos sobre Porto Alegre, questão que são as duas principais capitais aí. Grande parte da população está na área urbana. Claro que você tem cidades menores, né? O desemprego, falta de saneamento básico e muitas outras, a falta de moradias apropriadas também são encontradas na região. Não é tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Você tem casas que são degradadas, você tem áreas que não são propícias para a população morar e elas moram lá, né? Então, outra questão foi a marca dos imigrantes, a forma que é construída a casa, a gente falou a respeito também. E a gente estava, na verdade, na página 371. Na página 371, a gente estava falando aí sobre algumas características desses povos. A gente falou sobre os portugueses, os doces e tal, sobre os africanos, o tipo culinário, os italianos, de novo, vontade de comer macarrão, os alemães, né? Nossa, eu tô morrendo de fome, gente. Os alemães que trouxeram algumas características da culinária, dança, coisas assim. Os japoneses, que trouxeram a questão do respeito com os idosos, né? Muito forte nessa cultura. Respeito com os mais velhos. E os tipos de alimentos diferenciados aí, sushi, principalmente, né? E nós temos os espanhóis. Então, a gente parou na parte onde ia falar sobre os espanhóis, que ele estava falando aí sobre a paella, o vinho, batata, esses frutos do mar, né, que é a paella. Vocês já comeram paella? Não? É um prato com arroz, diferenciado o gosto. Eu não sei qual é o gosto, porque eu tenho alergia a frutos do mar, não posso comer. Mas, assim, meu marido gosta muito, e a família dele, porque tem vários tipos de frutos do mar ali presente, né? Então, é isso aí. É um prato espanhol. Os espanhóis também tornaram mais comum a arte de tocar violão no Brasil. Então, tocar violão passou a ser mais comum por conta dos espanhóis. Dá oi para todo mundo. Oi. Bom dia, meu amor. Oi, Arthur. Ele não tá escutando, gente. Só eu. Ó, não mexe aqui, mamãe. Por favor. Senão você atrapalha a mamãezinha, tá bom? Pilustrio. Então, nós temos... Não pode virar. Mamãe está trabalhando. Se você quiser, você pode descer para poder ir papar lá embaixo com a vovó. Refúgios para bolivianos, venezuelanos, haitianos, sírios e outros povos que se encontram em situação de risco no país onde vivem. Então, o Brasil, principalmente essa região, ela passou a ser refúgio desses povos que vieram de outras áreas. Saúde. Mamãe, Oi. depois eu venho mais um pouco. Tá bom. Com Deus. Ah, ficou com ciúme, né? Olá. Bora então. Algumas das tradições desses e de outros migrantes fazem parte do seu dia a dia. E aí, alguns desses costumes aqui, ó, todas as coisas que a gente conversou aqui, das alimentações e tal, faz parte do costume de vocês utilizarem alguma coisa dessas? Sim? Não? E aí, gente? Alguém já fez ou faz karatê? Judô? Não? Ninguém? Alguém gosta de comer sushi? Sushi eu também gosto. E aí o sushi, ele vem de onde? Dos japoneses. Alguém gosta de comer muita linguiça, coisas do tipo? Uhum. Então vem lá dos alemães. Aí a gente tem essa pudim. Quem tem o costume de comer pudim de leite condensado? O pudim vem de quem, Nossa, que gente? delícia. Dos portugueses. Isso aí. Aí tem o acarajé, a dança da capoeira, né? São dos africanos. Tem gente que tem academia aqui em Anápolis que tem a capoeira, né? Como um meio de atividade física, realmente. Então, não sei, é o caso de alguém da turma, não?
Não? Necas bricas? Então, os italianos. Quem gosta de comer macarrão? Quem come macarrão? Depende. Depende. Eu gosto muito de macarrão, sou apaixonada em macarrão. Nossa, é muito bom. Nossa, eu acho que eu vou pedir minha mãe fazer macarrão hoje. É muito bom. Aí tem a questão da uva, suco de uva. Isso daí vem dos italianos também, né? Acho que vinho vocês não devem tomar, eu não tomo, mas a pizza. Quem come pizza? Uhum. Então, a pizza também vem dos italianos. Então, são várias comidas diferentes que vêm de outras partes do planeta que vêm para cá por conta dessa mistureba que é o Brasil. Isso é muito massa, né? Sorvete. Ah, sorvete, alguém falou? Os italianos. Os italianos também, verdade. E é uma cultura, eu estava conversando com era o dono de uma sorveteria italiana, ele era realmente italiano, que ficava ali na Avenida São Francisco, não sei se vocês já viram. Hoje em dia ele já voltou para a Itália, ele falou que não estava compensando vender sorvete aqui no Brasil, não. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem o hábito do sorvete ser sobremesa, né? Para os italianos, o sorvete serve como prato principal. Eles vão na sorveteria, tomam sorvete, um potinho de sorvete ali, pequenininho, e pronto, acabou. Aquilo ali é o almoço deles. Entendeu? Então, assim, eles não tomam sorvete só de vez em quando, fim de semana, ou coisa assim, quando tá quente demais. Não. Eles tomam sorvete constantemente. É sorvete o tempo inteiro, todos os dias, para eles, aquilo ali é um prato principal. Né? Então, vende-se muito sorvete na Itália, mesmo lá tendo períodos de muito frio. Aqui no Brasil é quente pra caramba, mas o povo não tem hábito de tomar sorvete. Então, ele falou que não compensava continuar com a sorveteria aqui no Brasil, então ele ia voltar lá para a Itália, porque lá era melhor. Eu achei interessante a questão da visão do que é, né, uma sobremesa pra gente. E lá ser um prato principal, realmente. Então, 372, eu não passei essa tarefa para casa para vocês, certo? Sim. Então, vocês vão ficar com essa tarefa de casa aí. A 365 eu passei dia 30. 362 hoje. Então, hoje são 6. Deixa eu ver se eu estou certinho. 7º ano. 6/11. 372. A gente vai falar sobre aspectos econômicos da região sul. A gente fala sobre a população. Fica para casa. 372. Na 372, isso aí. Eu vou fazer chamada, porque eu não fiz chamada até agora, né? Gabriel. Daniel. Maria Clara Lopes. Beda não está. Ah, Brenda que tá. Brenda, liga sua câmera. Rafael Torres. Rafael Ramos não está presente. Maria Eduarda, não, deixa eu ver. Júlia. Pedro. Eduarda. E Ana Júlia. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando uma pessoa, o Heitor, que acabou de chegar. Heitor. Por favor, continuem até o final da aula. Caso contrário, complica a nossa vida, né? Que complica, não a nossa, mas eu falo assim de vocês em relação a vocês ficam sem Presença. Isso aí. Heitor, você pode ligar sua câmera aí, por favor? E os demais. Eu não vou ficar chamando a atenção e pedindo, pelo amor de Deus, o tempo inteiro, não, tá, gente? Eu só vou excluir a pessoa. Se tiver com algum defeito, tem que avisar lá no Imaculado.
Por que o Heitor não liga a câmera? Ele disse faz muito tempo que a câmera dele está estragada. Então, vamos lá. Eu acabei de perguntar para a Carol se tem algum comunicado, se o Heitor pode ficar na aula sem a câmera estar ligada. Porque isso depende se foi entrado em contato lá no colégio ou não. Daqui a pouquinho ela deve responder. Então, aspectos econômicos da região sul. Nós temos aí uso de técnicas modernas de mecanização, agroindústria, né, tanto agrícola quanto indústria aí, que seria uma agroindústria, um desenvolvimento, né, mais avançado. Agropecuária, nós temos a produção daquele gado num clima propício, fica todo mundo, os gados andando em lugares mais certinhos e tal. Heitor, eu tô tirando você da sala de aula porque você não pode ficar sem câmera, tá bom? Então, além de você não participar da minha aula quase nunca, você entra na aula e fica sem câmera. Então, de acordo com a Carol, você não pode ficar. Não vai ligar a câmera mesmo, né? Eu acho que a pessoa nem deve estar lá. Removi a pessoinha. Ok. Então, nós temos aí problema ambiental, perda de nutrientes no solo e arenização. Então, tem agropecuária, tanto agrícola quanto pecuária. A agrícola, por exemplo, quando você tem muita plantação de um gênero agrícola apenas, por exemplo, só soja, você planta soja o tempo inteiro. Ou então planta só cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar retira muitos nutrientes, a soja retira muitos nutrientes do solo. E aí você planta aquilo ali e fica eternamente com aquilo. Não muda o gênero agrícola, não tem um manejo adequado do solo, ou seja, você passa um monte de trator. Maria Clara Lopes, acorda. Obrigada. Então, você tem um monte de trator que passa ali e faz com que o solo seja compactado, faz com que o solo perca seus nutrientes por conta da chuva, que eles não protegeram o solo entre uma plantio e outro plantio, eles não protegeram o solo e vai tudo embora de nutrientes. Isso daí vai gerando degradação no solo. Com o tempo, você pode ter uma perca dos nutrientes do solo a tal forma em que não tem como você reverter isso, tá? Então, você tem uma degradação e intensificação. Forma-se um processo de arenização. O solo, ele perde tantos seus nutrientes que ele vira areia, tá? E aí, você passa a ter lugares ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, lugares os quais viram dunas de areia. Um lugar que não era para ser, passa a ser dunas de areia. Por quê? Porque teve muita intensidade de utilização daquele solo. Ok? Todo mundo de boas? Passamos, então, para o próximo. Página 374. 374. Então, nós temos aí, ó. Veja os principais cultivos e criação da região sul, na tabela abaixo. Nós temos aí, produção agropecuária da região sul. Produtos agrícolas, que são trigo, arroz e soja, produção em toneladas e participação na produção brasileira em porcentagem. Tá? Gente, são 3 estados pequenininhos e olha só o tanto que tem na participação da produção brasileira. 90%, 81% e 37% da soja. Soja muito produzida em Goiás, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, região sudeste um pouco também. O arroz é muito produzido ali. E o trigo, principalmente. O trigo, o maior produtor, vem da região sul do Brasil, né? Criação, nós temos os bovinos, suínos e aves, certo? Aves. E são indicadas somente a criação de galinhas, frangos e galináceos, certo? Então, nós temos aí os bovinos, tem 13% na participação do Brasil. É claro que tem muita produção de boizinhos, de vaquinhas na região centro-oeste, região sudeste, região norte,
também, região norte do Brasil tem aumentado aí bastante. Suínos, são os porquinhos, 50% só dessa região sul. E aves, 45% da produção do Brasil vem da região sul. Então é muita produção que eles fazem, né? Se vocês forem pensar proporcionalmente o tamanhozinho que é lá e o tanto que é o resto do Brasil, e eles produzem muita coisa nesses gêneros agrícolas e pecuários, certo? Quase metade das aves e suínos do Brasil vem da região sul e tal, isso aí está falando a respeito desse gráfico. As vinícolas da região sul, a maior região produtora de vinhos do país, está concentrada nos arredores do município de Bento Gonçalves, que é Monte Belo do Sul e Guaribaldi, no Rio Grande do Sul. Então, a herança da presença italiana na região faz com que tenha essa cultura de cultivar uvas, né? Então, é chamado Vale dos Vinhedos. Nessa região agrícola, é responsável pela elevada produtividade e as pequenas propriedades, por preservar a tradição com cultivo de menor escala. Então, você tem pequenas propriedades que produzem vinho, e essas pequenas propriedades, um monte de pequenas propriedades pequenininhas que produzem vinho e exportam esse vinho e tudo mais, né? Então, você tem uma tradição aí, lá no sul, dizem que existem lugares que você pode ir e tem a produção do vinho, que eles colocam a uva em... esqueci o nome daquele negócio, tonéis, não sei. Tipo como se fosse uma bacia grande. E a pessoa entra lá dentro e pisa na uva, que aquilo ali vai formar o vinho. É um pouco meio nojento, né? Você pensar que tem frieira, a pessoa, sei lá, chulé, e vai formar o vinho. Mas aquela uva esmagada com o pé das pessoas, que pode qualquer pessoa que for turística mesmo, turismo, quiser ir participar desse processo, pode participar, é um meio como era feito antigamente. Hoje em dia acredito que não sejam tantos mais. Só que era feito dessa forma antigamente, e claro, quando você pega essa uva que foi esmagada com o pé de uma pessoa e coloca para poder fermentar nesse processo, tira todas as impurezas, né? Não tem perigo de ficar micro-organismos e coisas do tipo ali. Para vocês estão dormindo, nem tchum, não conversa com a gente, não tem nada a acrescentar. 375. Indústria da região sul. Então, essa indústria da região sul, nós temos aí, ó, existem importantes centros industriais. As atividades que mais se destacam estão ligadas aos ramos metalúrgico, automobilístico, têxtil e alimentício. Ok? Então, nós temos aí, atualmente, sua produção industrial apresenta 21% do total nacional, superada apenas pela região sudeste. A região sudeste, que tem maior produção, né, industrial, e depois vem a região sul. Beleza, gente? Tranquilo? Tem produção de papel higiênico, mas papel também é utilizado para todos os diversos tipos de coisa lá. Tem muita indústria de papel, tá? Vem dessa região. Então, os incentivos fiscais aí fornecidos pelos governos. O que são incentivos fiscais, gente? Vocês lembram o que é isso? Não? Você tem incentivos do governo estaduais a atraírem indústrias para a região, possibilitando também mão de obra qualificada e redução dos custos com infraestrutura e transporte e comunicação. O que significa? Vamos pensar aqui em Anápolis. Como que eles fizeram com que o DAIA surgisse? Porque eles tinham feito o DAIA, a área para ter o DAIA, e virou um elefante branco, da mesma forma que aconteceu com o... Ai, gente, aquele monumento gigantesco que produziram ali do lado da entrada para o DAIA. Vocês lembram o nome? Que virou depósito de dengue durante um bom tempo, que o governo do Marconi que fez. Aquele centro de cultural, não sei o que das quantas, você tá indo para Goiânia, assim, ó, fica do lado direito. Qual o nome daquilo? Vocês lembram, não? Daia? Não. Tem o DAIA, você vai para o DAIA, mas se você for direto para Goiânia, aqui fica do ladozinho, assim, ó, lá no trevo. É um grandão, assim, ó.
Eu esqueci o nome daquilo. Depois eu lembro. Como? Centro de convenções? Exatamente, centro de convenções. Então, o centro de convenções ali virou um elefante branco. O que é um elefante branco? É muito bonito, imponente, mas não é utilizado para nada. Ok? Então, o Daya, ele também passou, quando foi construído primeiramente, ele era um elefante branco, ele não tinha indústrias ali. Fizeram toda a estrutura do Daya, chamaram pessoas para poder vir para cá e não veio nenhuma indústria. Ficou uma, duas e pronto, acabou. O que eles fizeram para ter essas indústrias no Daya? Incentivo fiscal. Como? Provaram que existia um monte de faculdades aqui em Anápolis com pessoas qualificadas para trabalhar nessas indústrias. Primeiro ponto. Ok? Então, você tem um monte de faculdades que você pode fazer engenharia química, sei lá, essas partes química industrial, para poder as pessoas irem trabalhar lá no Daya. Outra coisa, pegaram e colocaram infraestrutura. Tem energia, tem água, tem rodovia, passou a ter trem de ferro, tem como você transportar essa mercadoria futuramente, assim esperamos que seja logo, a questão de avião, através de avião você pode transportar essas mercadorias, tá? Então, você tem rodoviário, ferroviário e vai ter aéreo. Então, algo legal. Outra coisa importante, as indústrias que vierem aqui para Anápolis, elas terão isenção fiscal durante tanto tempo. O que acontece? Os impostos serão mais baratos e não vai ter imposto, vão ser doados esses terrenos para essas empresas produzirem, construírem esses terrenos gigantescos. Ou então você vai pagar por esse terreno, mas uma taxa bem baixinha. Tá? Você tem 10 anos para poder pagar esse terreno nessa produção. Então tem mão de obra barata, qualificada, tem área própria ali para poder ter aquilo ali. Então isso vai fazer com que tenha incentivos fiscais, significa isso. Todos esses incentivos que eu falei são incentivos fiscais, principalmente questão de imposto. Deu para entender a situação, gente? Sim? Então, essas indústrias aí, eu já dei o exemplo aqui do Daya porque está muito perto da gente. Isso daí, o Daya gera muito emprego, né? Tem pais de vocês, alguém que trabalha no Daya? Ou não? Ninguém? Tem, Pedro? Então, tem alguns alunos aí da nossa turma que os pais trabalham no Daya, né? Então, isso é muito bom para a população e é bom também para as indústrias porque elas recebem mão de obra mais barata e todos esses incentivos aí, certo? Foi o que aconteceu lá nessa região. Eliminando ou reduzindo impostos em relação às indústrias para elas se fixarem nesses lugares. Isso daí, questão do governo, né? Que eles fazem isso. Claro que lá nessa região do sul, eles também fizeram isso, com algumas empresas e tudo mais, para elas se fixarem naqueles lugares e ter a produção, gerar emprego, ter industrialização e coisas assim também, tá? O que é Mercosul, gente? Alguém sabe? Bloco econômico criado em 1981 pelo Brasil. Bloco econômico criado em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Outros países da América do Sul, como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, participam como países associados. Tá. O que tem aí Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai? Você tem um acordo que você pode ir para qualquer um desses países, né, para poder passear. Você leva só a sua identidade. Você não precisa ter um visto daquele país, esperar muito tempo, como é para os Estados Unidos para você ir. Você pode simplesmente ter a sua identidade e ir para esse país passear. Isso é legal, né? Outra coisa importante, mercadorias. Então, você tem a mesma taxa. Se a China for fazer um comércio com o Brasil ou com a Argentina, vai ter a mesma taxa entre Brasil e Argentina. Não tem disputa entre um e outro. Deu para entender a situação? Vamos supor, se o Brasil colocasse uma tarifa de importação, exportação, alguma coisa assim, mais alta do que a Argentina. O que acontecia? Eles iam chegar e a China ia preferir fazer essa exportação, importação,
com a Argentina porque estava mais barato. E aí você tem uma disputa entre um e outro. Para poder evitar esse tipo de disputa, coloca-se uma tarifa mútua entre eles, né? Então, foi algo muito bom realizado aí. Na década de 1990, você tem aí o estado do Paraná passou a abrigar várias indústrias automobilísticas que se instalaram principalmente na região metropolitana de Curitiba, atraídas, entre outros motivos, pelo crescente mercado consumidor do Mercosul. Então, o Mercosul fez com que gerasse indústrias e empregos para essa região também. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Ok. Então, o livro nosso já está acabando. Tá, né? Tá no finalzinho, finalmente. Tá nos últimos dos moicanos. Meio ambiente e arenização do solo. O que acontece lá no sul do Brasil em relação a isso? Então, todas as regiões do Brasil, de uma forma ou de outra, enfrentam diversos problemas ambientais, tá? Tais como poluição do ar, poluição das águas, do solo. Só que você tem aí, mais especificamente nos Pampas, porção sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, a retirada descontrolada da vegetação natural para a prática de pecuária e lavouras, monoculturas. O que é monocultura, gente? Produção de um só gênero agrícola. Isso mesmo, Juliana. Parabéns, você vai ganhar nota porque você respondeu. Então, nós temos aí esses gêneros agrícolas, monocultura é um gênero só agrícola, por exemplo, cana-de-açúcar. Então, você tem uma lavoura gigantesca de cana-de-açúcar. Ou então só soja, uma lavoura enorme só de soja. Né? É um só gênero agrícola. Então, as principais da soja, ela vem provocando exposição excessiva dos solos, arenosos e os processos erosivos. Então, você tem a soja, ela é só superficial, é só aquelas folhinhas ali, um caulezinho pequenininho com a raiz pequenininha e pronto, acabou. Você tirou aquilo dali, ela não tem raiz para segurar o solo, para proteger o solo realmente. Fica só aquela cobertura pequenininha ali, cai a chuva, leva um monte de nutrientes embora. Beleza? Não protege direito o solo. Então, isso daí vai expondo cada vez mais o solo e ele vai ficando aí. Essa fotografia está demonstrando aí o livro de vocês, que ela foi tirada em 2018. Nas últimas décadas, o solo vem passando por um processo de arenização, que é esse que eu tinha falado, que virar tudo areia. Beleza? Então, esses terrenos, o escoamento das águas, da chuva, dá origem a vossorocas. O que são vossorocas, gente? Lembrando do sexto ano. São rachaduras na terra? É uma boa definição, rachaduras na terra. Um buracão no chão. Mesma coisa também. Só que tem uma diferença entre vossorocas, bossorocas e ravinas. O que são as ravinas? Ninguém lembra? Gente do céu. Vamos lá. É abertura profunda na terra? Tá. A ravina, ela é mais superficial. Ela não entra em contato com o lençol freático. Ok? É um buracão no chão, uma rachadura no chão, que não entra em contato com o lençol freático. Ela pode ter, sei lá, 10 metros de profundidade. Não entrou em contato com o lençol freático, não é uma bossoroca. Ok? Ou vossoroca. Vossoroca com V. Ou bossoroca com B é a mesma coisa. Tá bom? Então, em alguns lugares vocês vão ouvir falar de bossoroca ou vossoroca. Vossoroca. Certo? Quando a gente entra em contato com o lençol freático, pode ser que seja 2 metros. Entrou em contato com o lençol freático, é uma vossoroca. Ou bossoroca. Tá bom? Qual a diferença que eu vou ter? Uma ravina que não entrou em contato com o lençol freático, ela tem 10 metros de profundidade, mas não tem água passando lá no fundo dela, é mais fácil de resolver o problema do que uma que tenha 2 metros de profundidade, por exemplo, ela é menos extensa, porém ela tem lençol freático no fundo dela, passando. Por que isso? Alguma ideia? A gente não deve jogar lixo.
Pode falar, Brenda. Vai ser mais difícil do que a água para arrumar primeiro? Isso aí. Para poder fazer esse manejo aí. Se você jogar terra em cima com pedras e coisas do tipo para poder proteger e tampar essa vossoroca, se você tem água lá no fundo passando, ela vai formando erosõezinhas que vão, minúsculas que sejam, e vai passando essa água, uma hora cai e desaba tudo. Então, você precisa fazer o quê? Colocar manilhas, colocar partes com brita, pedras e coisas do tipo, para ter onde a água circular e andar ali, para depois você fazer o manejo de cobrir com solo e outros materiais propícios para poder ter o tratamento, né? Para ficar retinho de novo. Já a vossoroca, mesmo que ela seja muito longe, muito grande, você tem como já cobrir ali o terreno sem necessidade tanta de ter esse manuseio em relação à água que está passando ali no fundo dela. Deu para entender? Sim? Sim. Certo. A ação humana, ela contribui cada vez mais para poder acelerar esse processo, né, de desertificação, no caso ali de arenização, né? Por que arenização? Porque o deserto você tem algo relacionado à quantidade de chuva, ok? Lá tem muita chuva, então não vira deserto, porque é a quantidade de chuva que vai dizer se é deserto ou não é. Só que vira areia, então o processo de arenização passa a ter muita areia, que é uma degradação do solo, é diferente. Deu para entender a situação? A diferença? Sim, não, depois, beleza? Ok. Os agricultores locais se mostram preocupados com o crescimento do número de propriedades com arenização. Por isso, representa a diminuição das áreas agricultáveis. Então, você tem áreas para ter agricultura e essas agriculturas, elas deixam de serem propriamente ditas algo realmente válido nessa região, né? Em que sentido? Você tem uma arenização desse lugar, faz com que não tenha como ter plantio nesse lugar. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Quando você tem erosão, não está tendo um processo de arenização ainda, mas está tendo erosão. Tem como eu ter trator passando onde tem erosão? Não. Não. Né? Tipo, se tiver erosão de meio metro já, o trem já peteca para um trator passar, dependendo do trator. 1 metro não dá de profundidade, de extensão, largura. Não tem como o trator passar ali. Tem que ser reto, plano, né? Então, não necessariamente só plano. Pode ser até com curva de nível, alguma coisa assim, um morrinho, uma montanha, alguma coisa. Dá para poder passar dependendo do tipo de trator ali. Porém, com buraco não dá, certo? Aí complica bastante a situação aí da produção agrícola nessas regiões. Gente, acabou a aula de geografia. O nosso livro só tem questões agora para poder resolver, responder e terminar, beleza? Então fica como para casa. Semana que vem a gente faz a revisão para a prova, certo? A prova nossa é sexta-feira, então na quinta eu faço revisão. A prova de vocês é o capítulo anterior, que é o capítulo 9, né? Esse é o capítulo 10. Então, a região 9 e 8, na verdade. Então, a prova de vocês é centro-oeste e sudeste, certo? Não, é norte, nordeste e sudeste. A prova de vocês é nordeste e sudeste. Então, são essas duas regiões que nós vamos ter a prova. E a última prova vai ser só a região sul, que é mais tranquila, nesse sentido aí. Beleza? Lembrando, a prova de vocês da semana que vem, já no final do mês, no caso, a nossa prova vai ser início de dezembro. Já tem outra prova para ser feita, né? 4 de dezembro, se não me engano, a outra prova. Então, tá muito perto uma da outra. Nós já estamos chegando aí, já é... A prova de vocês é no meio
novembro, a outra já é lá para o início de dezembro. Então tá muito próximo e a gente está chegando realmente na reta final do fim do ano. Beleza? Estudem pra caramba, se esforcem bastante